para iniciar essa nossa noite, para iniciar esse nosso momento, gostaria que a gente juntos pudesse pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, pudéssemos clamar ao Senhor nosso Deus que faça desta noite uma noite de formação, uma noite de alimento, uma noite em que Ele, este Espírito Santo mesmo, direcione nossos passos, toque o nosso coração e nele plante, para que a gente possa colher frutos 100 por um. Possamos pedir ao Espírito Santo que guie os nossos passos, que lave as nossas mentes de tudo aquilo que a gente tem vivido, que são positivas, negativas, mas muitas vezes a gente chega no grupo, chega num momento de formação, a gente chega tão carregado que aí não entram formações novas, não entram informações novas, não entra aquilo que o Senhor quer colocar no nosso coração. Então, abra o teu coração. Deixa o teu coração bem abertinho, para que nessa noite o próprio Senhor venha falar através das palavras do Papa, que é parafraseado por mim. Então eu peço ao Senhor nosso Deus que venha sobre nós, que venha também sobre mim, Éder, reze por mim também, para que o Senhor possa falar ao teu coração, falar ao meu coração, falar ao nosso coração aquilo que Ele quer falar e ensinar para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, como eu estava dizendo, sejam bem-vindos e a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho com a exortação apostólica Alegria do Evangelho. Ela é grande, repito para vocês, mas a gente já adiantou muito, a gente já passou de uma introdução muito grande e de 47 parágrafos, né? A gente já vai para o 48º e a gente nota que toda semana são ensinamentos diferentes, ensinamentos novos, mas que muitas vezes vão de encontro ao acolhimento, vão de encontro ao amor e também a necessidade de uma igreja em saída, uma igreja nova, uma igreja viva, uma igreja jovem, uma igreja que toma atitude, né? Então, fico muito feliz, confesso para vocês como um testemunho pessoal que está sendo muito bom esse momento para mim. Eu gostaria muito que todos os outros irmãos estivessem bebendo desta mesma graça também, né? Aqueles que têm as suas dificuldades, têm as suas limitações, mas com certeza o que a gente está falando aqui são coisas para o coração, são coisas para enriquecer a alma e com certeza muita gente poderia estar sendo alcançado por essa mensagem de amor, de acolhimento e de evangelização de uma forma diferente, né? Infelizmente tem muitos irmãos que pensam que evangelizar é sair pregando a palavra de Deus para todo mundo, ou falando, cantando. Não é isso, né? Evangelizar vai muito mais além. Isso é uma instrumentalização de uma ferramenta. É uma só ferramenta. A música é uma, a pregação é uma, a intercessão é uma, a acolhida é uma, o teatro, a dança. São várias ferramentas. Então eu não posso pegar uma ferramenta e achar que eu estou evangelizando, sabe? Eu preciso parar de instrumentalizar, de objetivar, virar um objeto. Não é, né? Evangelizar é com a vida. Eu preciso começar a entender isso, né? Evangelizar é com a vida como um todo. E aí, dentro da vida, vem as ferramentas, porque você foi chamado a um determinado ministério, né? Então, só que esse ministério também não está sozinho, existem outros ministérios. O grupo de oração é feito de vários ministérios. Então, a gente precisa entender que nós estamos falando aqui de igreja, de um conjunto. Nós não estamos falando aqui de instrumentalização, de um determinado ministério, ou que um é melhor do que o outro, nada disso. A gente já quebrou isso aqui nos ensinos anteriores, e hoje não vai ser diferente, né? Ninguém é superior a ninguém aqui, nenhum ministério é superior a nenhum outro, e nem mesmo a igreja, os membros da igreja são superiores às outras pessoas, ao mundo, à sociedade. Não é, né? Nós somos humanos e Deus nos fez assim para cuidarmos uns dos outros, amarmos-nos mutuamente.
Essa é a palavra de Deus para nós. Não só hoje, mas todos os dias. E aí, desta forma, vamos aqui para o nosso texto de hoje. Colocando aí na tela para vocês. Comecei aí, a gente vai para o 48 agora, mas eu vou só terminar esse outro do 47 aí, essa última oração, para a gente poder já fazer a introdução para entrar no 48, né? Para a gente relembrar aquilo que a gente trabalhou no 47, e aí juntos a gente trabalhou. Bem-vinda, Letícia, que bom. Tô vendo aqui os comentários. Bem-vinda, Dona Francisca, a Flávia, que chegou também. Bem-vindos todos. Muito obrigado por estarem acompanhando. Fico muito feliz mesmo, tá? Lembrando, e podem comentar, podem dar testemunhos, perguntar, pode questionar, pode complementar, e aí a gente vai colocando também no ar, tá bom? No 47, a gente trabalhou muito a questão do não ao preconceito dentro da igreja, né? Não ao preconceito. A gente falou a questão da acepção de pessoas, a gente falou da questão de você obrigar uma pessoa a fazer algo que você acha que é o melhor, que é o ideal, e na verdade Deus toca o coração daquela pessoa, né? Então a gente precisa acolher e amar. Deixa Deus realizar a obra. A obra não é você quem realiza. Não somos nós quem realizamos, né? A gente planta. Quem é que faz colher? Quem é que faz crescer e dar fruto? É Deus, tá? A gente pode até colher também, mas quem faz crescer não somos nós. Imagina aí, né? Já que a gente pegou esse exemplo, imagina aí. Se a gente fosse no quintal, quem tem quintal, né? Tem gente que mora num apartamento, mas mesmo no apartamento, um jarrozinho, né? Com adubo, com terra e etc. Aí você planta uma semente de uma plantinha que dá frutos, ou então mesmo uma verdura que ocupa menos espaço, né? E tal. Faz um plantio de uma semente. E sei lá quanto tempo depois, talvez 2 meses, você vai colher o fruto daquilo que você plantou. 2 meses. Aí o questionamento é esse. Por que cresceu? Foi porque você botou água para adubar? Foi porque você quem botou a melhor terra? Será que foi você quem adubou? Será que foi porque você todo dia dava bom dia para a plantinha de manhã? Oi, plantinha, bom dia, Deus te abençoe. Foi por isso que ela deu frutos? Será que foi? O cuidado que você tem é importante, mas quem fez aquela planta crescer não foi você. Você ajudou porque você fez o seu papel. Qual é o seu papel? Cuidar. Proporcionar que exista um ambiente saudável para aquela plantinha crescer. Mas quem fez ela crescer foi Deus. Do mesmo jeito, irmãos queridos, acontece na missão, na evangelização e dentro de um grupo de oração. Quem faz a semente brotar de alguém não somos nós. Não é o coordenador, não é o núcleo, o coordenador de ministério. Não é. Estes, coordenador, núcleo de ministério, coordenador de ministério, núcleo de oração, estas pessoas elas colaboram para que haja um ambiente, para que haja um contexto, para que a semente possa se desenvolver. Mas quem faz ela se desenvolver é o Espírito Santo, que toca o coração dela e direciona. E aí ela se desenvolve. Tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa perceber, colocando o pingo nos is. O responsável pela evangelização é o Espírito Santo, não somos nós. Não é nossa capacidade. Não é porque eu sei rezar muito bem, não é porque eu sei cantar muito bem, não é porque eu toco maravilhosamente, porque eu nem toco, mas não é por nada disso. É pelo Espírito Santo. Nós somos responsáveis de dar um ambiente, de proporcionar o adubo, a terra, enfim, o cuidado necessário para a evangelização, para a missão. Mas o resto é o Espírito Santo quem faz, tá? Então, vamos nos colocar no nosso lugar. Eu não sou dono de nada, você não é dono de nada, porque quem é o dono geral, verdadeiro, é o Espírito Santo. É o Senhor quem direciona todas as coisas,
tá bom? Então, a gente só é o corpo, a boca, os ouvidos, os sentidos que ele utiliza. Mas quem faz... eu não posso dizer Senhor, Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. Isso é palavra de Deus, né? Então, sabendo disso, consciente disso, como diz aí no PDF, na sua telinha, você pode ver e acompanhar comigo, mas a igreja não é uma alfândega, é casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. E aí é perfeito para a gente fazer uma introdução no nosso encontro de hoje, porque a igreja não é uma alfândega, não é um local de fiscalização. Então você não é para estar fiscalizando a vida do outro. Isso se chama fofoca, não é igreja. Né? Então o coordenador, quando ele quer partilhar, o coordenador quer partilhar aquilo que é referente à sua vida espiritual, aquilo que de repente ele possa somar na tua vida, ele possa ajudar na tua vida. O coordenador, ele não tem o direito de se meter na tua vida. Ele não pode mandar na tua vida. Ele não pode te exigir algo que te tire alguma coisa, né? Ele pode de repente te direcionar. Olha, talvez não é bom por aqui. Quem sabe se você fosse por ali? Mas ele tem que saber o porquê que ele está dizendo isso também, né? Porque seria melhor se fosse assim. Porque talvez fosse melhor assim, né? E não simplesmente, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode. Não é isso que Deus quer para nós. O Papa fala, a igreja não é uma alfândega. Alguém sabe o que é uma alfândega? Sabe, né? Alfândega tem no aeroporto, por exemplo, quando chega um produto que é importado, a alfândega vai ver se aquele produto tem procedência, se ele tem nota fiscal, se ele é original, se ele tem se ele é garantido, se não é um produto pirata, se não é um produto de roubo. Você está entendendo? A alfândega vai fiscalizar. A nossa igreja não é fiscal de ninguém. Até porque o nosso Deus, o Deus que a gente acredita, o Deus único, todo-poderoso, ele nos dá o livre-arbítrio. Se ele nos dá o livre-arbítrio, eu vou falar até baixinho para ver se vocês entendem certo, para ninguém entender errado. Se ele te dá o livre-arbítrio, irmão, você pode pecar, você pode mentir, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Poder você pode. Aí o Senhor vem, em outro momento, ele diz, olha, tudo te é permitido, ou seja, você tem um livre-arbítrio. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então convém que a gente tenha discernimento, convém que a gente pense, que a gente use o raciocínio que ele deu. Convém que a gente possa aceitar uma opinião, convém que de repente ele possa aceitar que a gente pegue na mão de alguém para ser ajudado. Convém várias coisas, né? Inclusive que a gente escute a voz de Deus, que fala também através dos irmãos no aconselhamento. Tá entendendo? Então não é obrigação, não é obrigatoriedade, é convém. É aquilo que é interessante que aconteça. É aquilo que de repente pode te somar na tua vida, pode te ajudar e não te tirar. Deus não te tira nada, ele te dá tudo. Poxa, a gente acordou de manhã. Então, como é que... Deus está me tirando tempo, porque eu estou dedicando muito tempo a Deus. Pô, mas tu acordou de manhã porque Deus te deu a oportunidade de acordar, né? Então, existe essa possibilidade de pensarmos assim. Como é que Deus está me tirando? Deus não está me tirando nada. Talvez sou eu que estou alocando forças em locais que não deveria. Talvez eu não esteja me dedicando no local correto, da forma correta. Entende? Então, a gente aqui precisa refletir e repensar algumas coisas, no lugar de estar culpando a Deus, né? Então, a realidade é que Deus já nos deu todas as coisas, inclusive a possibilidade de ir para o céu. E aí o que a gente faz com a nossa possibilidade é outra coisa. Se a gente está aproveitando bem, eu não sei. Você pode saber, pode descobrir, mas a gente precisa repensar e refletir muito sobre isso. Tá bom? Mas a igreja não é uma alfândega. Pelo contrário, ela não é fiscal. Ela é casa paterna. Casa do pai.
Aí a gente vai levar, porque a gente falou disso também no encontro passado, a gente vai levar para a parábola do pai que acolhe o filho de volta. O filho foi e gastou tudo que tinha. Tudo. Tem gente que conhece como filho pródigo. Mas o filho voltou. E quando o filho voltou, o que foi que o pai fez? O pai abriu os braços assim, ó. Venha, meu filho, que eu estou morrendo de saudade de você. Vamos fazer uma festa porque você estava morto e ressurgiu, ressuscitou. É amor que chama. É amor que chama, é? É amor que chama. É amor que chama. Amor de pai. Pai que verdadeiramente ama o seu filho. Né? Não vamos nem entrar em discussão o que é pai, o que não é pai, né? Aquela coisa de pai é o que cria. Não estou falando disso, né? De pai humano da terra. Deus Pai é o amor de um pai que realmente é responsável e que ama verdadeiramente seu filho. É desse pai que a gente está falando. Então, nessa casa paterna de acolhimento, olha só, o filho pródigo, ele errou. Ele pegou a herança e saiu gastando com o que não prestava. Fez o escarcéu por aí. E o que foi que o pai fez quando ele chegou? O pai abraçou e amou. Eu estou dizendo aqui que é para a gente passar a mão na cabeça de quem erra? Não, não, meus irmãos. Mas o amor é em primeiro lugar. Então, eu amo e por amar eu cuido. Né? E claro, cometeu algum erro, pague, né? Você vai ter uma justiça. Deus não veio abolir a justiça. Pelo contrário, a lei do amor prevalece e a justiça é consequência do amor. A gente precisa perceber isso, né? Então a justiça ela tem que ser consequência e não o meio para se conquistar o amor, por exemplo. Não é, é o contrário. Vem o amor primeiro e a justiça é consequência. Tá bom? Então, para terminar aqui essa parte do 47, a gente de vez começar o 48. A igreja é casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. Ou seja, a igreja é lugar de todos, sem acepção de pessoas. Não é para ser só os ricos, não é para ser aquele que fala melhor somente. Ah, eu só quero no grupo quem for artista. Então pronto, complicou, né? Então é lugar para todos. Ah, eu não sei dançar direito, eu não sei cantar direito. Beleza, venha pro grupo porque tem lugar para você. Você faz outra coisa, não precisa dançar. Você pode fazer outra coisa, né? E aí a gente vai percebendo que tem lugar para todo mundo, mesmo todo mundo sendo diferente. Porque quem dá o dom para cada um também não sou eu. Quem dá o dom para cada um é Deus. Então Deus dá o dom que lhe aprover para cada um, para qualquer um, todos, para todos. Tem espaço para todos que disserem sim. Essa é a realidade. A realidade de Deus é esta, né? E a gente não pode mudar essa realidade pela nossa visão própria e pessoal. Aí quando ele fala, né? É lugar para todos com a sua vida fadigosa. Então, poxa, todos os que estáis cansados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Isso é a palavra de Deus. Alguém duvida? Procura lá na palavra de Deus, você vai achar. Não nessa ordem. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ou seja, é lugar dos fadigados. É lugar dos cansados. É lugar dos tristes. É lugar dos errantes. É lugar dos pecadores. É lugar de qualquer um que vier. A gente aqui não pode fazer acepção de pessoas. A gente deveria simplesmente acolher. Acolher. Né? E aí eu vou passar para o 48. Vou só dar uma olhadinha aqui no que vocês falaram. Ver se tá tudo ok. Tá. Muito bem. Mais gente aqui que chegou também. Muito bem. Gilbertinho aqui comentando que sempre é bom louvar a Deus, mesmo que seja uma palavra de gratidão. É bom glorificar o amor de Deus. Muito bom, Gilbertinho. Muito obrigado. É isso mesmo. É isso mesmo, viu? Muito bom mesmo. Sempre bom louvar a Deus, inclusive sendo grato por tudo que Ele faz na nossa vida. No parágrafo 48, vou subindo aqui um pouquinho para a gente não se perder.
Se a igreja inteira assume esse dinamismo missionário, há de chegar a todos, sem exceção. Quando ele fala excepção aqui, é exceção, porque este português é um pouco mais coloquial, é um pouco mais formal. Tá? Um português mais voltado para Portugal, né, também. Então, Letícia que não me corrija, ela adora corrigir. Mas é por aí. Então, a gente tem... No 48, ele começa dizendo que se a igreja inteira assume esse dinamismo missionário, esse acolhimento, essa capacidade de se abrir aos irmãos, aos outros, há de chegar a todos, sem exceção. Então, quando o Senhor diz para os seus discípulos, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quando ele diz isso, meus irmãos, é bem clara a mensagem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todo mundo. Não tem acepção, não tem acepção de pessoas. Não, eu vou pregar o evangelho só para aquelas pessoas ali que eles parecem são gente boa. Aquele povo ali parece um bando de vagabundo. Tem gente que adora falar essa palavra porque tá na moda, né? É um perigo. Não, aqueles vagabundos ali, eu não vou falar de Deus para eles, não. Vou falar só para aquele povo ali que parece gente boa. Você está fazendo acepção de pessoas, irmão. Ah, Éder, mas é perigoso eu me meter com um povo, não sei o quê. Beleza. Se for perigoso, você não vai se colocar em risco, não. Mas procure outra alternativa. Procure outra forma. Mude a metodologia. Talvez se você chegar lá no meio de um povo questionando o que eles fazem, talvez você vai ser acuado mesmo. E até com razão, talvez, né? Porque você não tem direito de julgar a vida das pessoas. Né? Se o cara quer fazer uma coisa errada, é uma escolha dele. Né? Você vai chegar lá e condenar o que ele faz, não. A gente pode mostrar um outro caminho. A gente pode mostrar uma outra possibilidade. Mas julgar o que ele faz, quem tem que julgar é a lei, meus queridos. É como, por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa que sai do presídio, ela cumpriu a pena dela, e aí ela sai do presídio e ela vai trabalhar lá na empresa que você trabalha. Você trabalha num local, e aí chega um ex-presidiário, né, um egresso da justiça, e vai trabalhar onde você trabalha. Quer dizer que você vai passar o expediente todinho assim, de rabo de olho assim, olhando de lado, né? De rabo de olho que o pessoal chama. Será que você vai passar o expediente todinho olhando para a pessoa porque você acha que ela vai roubar você? Ou ela vai cometer um mal contra você? Será que é esse tipo de julgamento que Deus espera de um cristão? Ou será que você tinha que dar uma chance para ela? Poxa, a pessoa cumpriu a pena dela, então se ela cumpriu a pena dela, ela não deve mais nada à justiça. Se ela não deve mais nada à justiça, por que ela não pode ter uma segunda chance? Será que Deus não daria uma segunda chance para ela? Ou será que Deus já não deu uma segunda chance para ela? Sabe? Então a gente precisa refletir sobre isso, e muito. Não é pouco, não. A gente precisa refletir muito sobre isso. E parar de fazer acepção de pessoas, né? Porque, na verdade, a gente faz muita acepção de pessoas e na verdade, quem julga tem que estar preparado para ser julgado também. Entendeu? Quem julga tem que estar preparado para ser julgado. Se a gente quiser não ser julgado, a gente tem que ter cuidado para também não julgar, tá bom? Então vamos prestar um pouco mais de atenção nas nossas atitudes e para que a gente possa agir melhor, agir bem e principalmente não julgar os nossos irmãos. Ninguém mais comentou, vou continuar aqui. Mas a quem deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara, não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não têm com que contribuir. Olha, isso aqui também é muito interessante. E se for para a gente privilegiar alguém? E se for para a gente buscar alguém com prioridade? Quem seria? Aí, ó, Papa Francisco disse, ó, eu posso agora me sentar, ficar de boa e você ficar só lendo aí, ó, porque a resposta está dada. Tô todo torto, né? Mau exemplo. Pois é. Aí, ó, a resposta clara. Quando se lê o Evangelho,
encontramos uma orientação muito clara. Muito clara. Qual é a orientação? Não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas, sobretudo, aos pobres e aos doentes. Aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos. Aqueles que não têm com que retribuir. Olha que lindo isso. Ele fala, né? Aos amigos. Aos amigos a gente já tem contato direto. Então o ideal é que a gente fale de Deus para os nossos amigos. Ah, os vizinhos ricos. Talvez os vizinhos ricos não abram nem a porta para a gente. Não abram nem o portão. Eu ia dizer o portão e misturei com a porta. Né? Talvez nem estejam interessados na gente. Mas quem são aqueles que mais precisam? Aqueles pobres, aqueles doentes, aqueles que são quase transparentes pela sociedade, que ninguém enxerga. Aqueles que são desprezados e esquecidos, aqueles que não têm com que retribuir. E aí, nesse tempo de pandemia, a gente lembra quem são eles, né? Imaginem aquelas pessoas na favela com 10 pessoas dentro de uma casa. Como é que faz distanciamento social? Como é que dá comida para esse povo sem poder ninguém trabalhar? Né? E aí é que tá. Quem é que tem que se responsabilizar por esse povo, né? No nosso caso, é o governo mesmo, o governo do Brasil, que tem que causar uma assistência social. Você diz assim, lá na favela não tem saneamento básico. A culpa é da pessoa que só vive ficando doente? Não, a culpa é dos governantes que nunca fizeram saneamento básico lá naquela rua, naquela comunidade. O filho do pobre não estuda, aí não arranja trabalho. Será que naquela comunidade tem uma escola? E se tem uma escola, ela tem qualidade? Sabe? Então, a gente precisa entender que muitas vezes essas pessoas são desprezadas, esquecidas e estão vulneráveis. Pessoas que precisam de ajuda, precisam de um acolhimento. De repente, uma pessoa que talvez ela poderia se tendenciar para cometer um crime ou fazer uma maldade, se de repente, anterior a isso, alguém tivesse mostrado para ela um caminho de amor, talvez ela não cometesse esses crimes. Talvez ela não teve a oportunidade de se encontrar com Deus, meu irmão. Ou talvez para ela Deus é um carrasco que está castigando a ele ou a família por algo que alguém fez anterior. Enfim, tem gente que acredita em vidas passadas, né? Tem gente que acredita em tudo isso e aí fica acreditando num Deus carrasco, um Deus vingador. Não existe isso. Deus é amor, meus queridos. Deus ama. Deus é justo, mas Deus ama. Como eu disse, a justiça é o complemento do amor, ela é a consequência do amor. Primeiro a gente ama, tá? Mas aí, como o próprio Papa disse, né, a palavra de Deus é muito clara, o evangelho é muito claro. Né? Do que adianta a gente ir atrás daqueles que nem nos receber querem? E aí você me pergunta, onde é que tem isso na Bíblia, né? Tá aqui, ó. Lucas 14, 14. Deixa eu marcar de novo aqui, porque... Lucas 14, 14. Se você quiser anotar, conferir, depois dar uma olhada, tá aqui. Lucas 14, 14. Então é lá que a gente pode... eu vou tirar isso aqui, porque tá me incomodando. A gente pode encontrar esta passagem, e aí a gente pode ver que o Éder não está inventando nem moda e nem mentira. Tá aí. Lucas 14, 14. Continuando, não devem subsistir dúvidas nem explicações que desabilitem esta mensagem claríssima. Ou seja, não existe nenhum tipo de exclamação, dúvida, não existe nenhum tipo de descontentamento, não existe nenhum tipo de retórica que venha modificar a palavra de Deus. Tem gente que diz assim, não, mas não vamos ali para aqueles pobres, vamos negócio de favela não, porque só tem gente ruim, gente que não presta. Tem gente que fala assim, meus queridos, inclusive dentro da igreja. E aí, enquanto existir esse tipo de gente falando dentro da igreja, a missão vai ficar totalmente comprometida. A evangelização não vai existir. E as pessoas que precisam ser assistidas e ajudadas não vão ser. Porque a gente vai estar com o nosso preconceito lá em cima. A gente vai estar julgando as pessoas. Né? A gente até falava na semana passada, será mesmo? Ainda tem gente que pensa que bandido bom é bandido morto.
Não, meus queridos, eu acredito em Deus e Deus é capaz de ressuscitar o Lázaro, ressuscitar os mortos. Imagina o que ele poderia fazer com uma alma que de repente pudesse ter uma oportunidade de uma vida nova. Será que Deus não faria de tudo por esta pessoa? E por que a gente não faz de tudo por esta pessoa? Por que o que a gente faz muitas vezes é julgá-la? Né? Então, a ideia era que a gente realmente refletisse, repensasse nossas atitudes mesmo e a gente tomasse uma consciência nova, né? Uma consciência de filhos de Deus, onde respeitam a humanidade, respeitam os filhos de Deus, respeitam aquilo que Deus criou. Né? Então a gente precisa entender isso claramente, porque a mensagem de Deus é clara, está aqui, ó. Não devem subsistir nenhuma dúvidas, que nem explicações que debilitem essa mensagem claríssima. A mensagem é clara, então não tem nenhum pretexto, nenhuma desconfiança, nada que desabilite isso. Eu preciso ir ao encontro do mais pobre, do doente, daquele que mais precisa, porque é justamente ele quem mais precisa. E o Senhor, ele veio para os doentes, não foi para os sãos. Porque o que é são, o que é bom, ele não precisa de médico. Quem precisa de médico é aquele que está doente. Então o Senhor veio para os doentes. Hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Ou seja, hoje e vai continuar sendo, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Interessante, né? A gente está vivendo um tempo de muita discussão política, mas aí, muitas vezes, os irmãos adoram um momentozinho de oração, adoram uma moralidade, mas aí, muitas vezes, os irmãos não olham para a doutrina social da igreja. E a doutrina social da igreja, ela vai falar justamente sobre isso que a gente está conversando aqui. A doutrina social da igreja, ela vem colocar os pobres como os destinatários privilegiados do Evangelho. E todas as nossas ações têm que ser para o bem comum. Essa é a doutrina social da igreja, num corpo geral, né? A ideia de trabalhar em prol do bem comum. E aí aqui, ó, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Então, pelo Evangelho, meus queridos, se dependesse de Deus, a gente não tinha gente passando fome. A gente não tinha gente morrendo à míngua. A gente não tinha gente sem casa. Lembra lá dos Atos dos Apóstolos, como é que os irmãos viviam? Depois que Jesus deixou o Espírito Santo no Pentecostes, os irmãos viviam em comunidades onde tudo era de todos. E ninguém passava necessidade, porque eles eram assistidos conforme aquilo que precisavam. Aqueles que ganhavam mais repartiam tudo em comum. Isso era a vida dos primeiros cristãos. Se você quiser acompanhar, tem lá Atos dos Apóstolos, a partir do 9, conta um pouquinho dessa história. É interessante a gente parar para estudar um pouquinho e perceber que Deus, ele não é centralizador. Deus não é um ditador. Deus não é capitalista. Deus não é aquele poxa, tu tem dinheiro, tu vem para mim. Se tu não tem, tu fica em casa. Se tu não tiver nada para dar na oferta, tu nem vem para a igreja, não. Deus não é esse, meu querido. Lá em cima ele diz, né? Ó, lá na primeira linha aqui que vocês estão vendo aí no PDF, tem dizendo assim, ó, aqueles que não têm com o que retribuir. Tem gente que não tem nem o que dá numa oferta da igreja. Tem gente que não tem nem o que comer em casa. Como é que essa pessoa vai devolver o dízimo, meu querido? Não dá. Deixa eu falar baixinho um exemplo ali que aconteceu comigo uma vez. Eu fiquei muito triste mesmo. Eu trabalhava numa empresa e aí a gente tinha um funcionário que era um senhorzinho da limpeza. Ele era muito gente boa. Muito, muito. Ele era, eu digo era, não é porque ele faleceu não, é porque eu não tenho mais contato, né? Então não trabalho mais lá e também não tenho mais contato. Muita gente boa, atencioso, sabe? Tudo que você pedia assim, uma ajuda para ele, ele não negava, ele estava ali e tal. E ele era evangélico. E tinha um cidadão lá que ele era chefe de outro setor que não coordenava esse senhorzinho.
certo? Vai devagar aí para você entender. Ele não coordenava o senhorzinho, não. Mas ele conhecia o senhorzinho lá da igreja. Por quê? Porque esse chefe era pastor nessa igreja que o senhorzinho da limpeza participava, sabe? Aí o que aconteceu? O senhorzinho recebia o salário e o senhorzinho dava na igreja o dízimo. Beleza, né? Ninguém pode discordar disso. Ele devolvia o dízimo. Só que uma vez o senhorzinho chegou lá na diretoria da empresa, eu trabalhava lá, né? No administrativo, e aí o senhorzinho chegou e disse assim: seu fulano, que era o chefão, né? Seu fulano, toda vida que eu vou botar o lixo para fora, tem muita caixa de papelão. Tem muita caixa de papelão, tem uns plásticos, umas coisas. Eu queria saber se eu podia juntar para no final do dia eu levar comigo para eu vender só o papelão e o plástico para eu ter uma rendazinha a mais. Porque lá em casa a gente está passando dificuldade e tal, não sei o quê. Olha, bem, bem simplesinho. Ele falou de uma forma totalmente espontânea, bem simples, tranquilo. E aí o patrão, né? Poxa, é o carro do lixo que vai passar e vai levar. Então, se for para o carro do lixo passar e levar, você pode levar e você fazer essa sua rendazinha a mais. Porque já é tão pouco, né? Acaba pegar, sei lá, não sei quanto é que ele vai pegar de peso e tal, mas é no peso, né? Ele vende um quilo de papel, vale não sei quanto valor, né? Mas é centavos. E aí ele tinha que levar vários quilos para poder fazer R$ 1, R$ 2. Muito pouco. Mas para ele fazia muita diferença. Meus irmãos queridos, uma vez eu tive a oportunidade de presenciar uma cena triste e lamentável. Muito triste e lamentável. Esse pastor, que era o chefe de outro setor, ficou sabendo que ele estava juntando papel para levar para casa para vender. E aí, na frente de um bocado de gente, meus queridos, o pastor gritou com o homenzinho, que era para ele não era para ele trair a Deus, porque ele tinha que devolver o dízimo do papel também. Ele não podia esconder de Deus essa renda nova e tal, não sei, mas na frente de todo mundo, sabe? Assim, o senhorzinho ficou passando vergonha. Parecia que o senhorzinho estava roubando a Deus. Cara, eu fiquei muito envergonhado, decepcionado, né? Eu sei que eu não fui falar com o chefe, porque eu também não tinha moral para isso. Mas eu fui falar com o senhorzinho, né? Eu fui falar com ele. Ele disse: meu senhor, pelo amor de Deus, você não precisa devolver o dízimo do papel. É um algo a mais que você ganhou de brinde do chefe. Sabe? Então, Deus conhece o teu coração. Ele sabe que você já todo mês chega junto na igreja com o seu dízimo. Já é muito para você que tem pouco. Então, você não tem essa necessidade. É o desejo do seu coração. É uma oferta. O dízimo é para ser uma oferta e não uma obrigação. E não é um crime. É uma oferta de amor. Né? E aí o senhorzinho, mas não sei o que, mas não sei o que, Deus vai me castigar, sabe? Meus irmãos, isso é muito triste. Muito triste. Né? Então, que a gente jamais cometa esse tipo de erro. Pelo amor de Deus. Porque a gente não pode cometer esse tipo de erro. Tá? Olhando aqui algum comentário de vocês. Gilbertinho. Devemos abraçar e acolher, ajudar as pessoas que passam dificuldades. Gilbertinho falando até que tem gente que possa estar passando necessidade. E aí o Gilbertinho está colocando o exemplo que ele fez, né? De que fez uma arrecadação e tal. Muito lindo, é isso mesmo, Gilbertinho. A gente precisa acolher e ajudar as pessoas, porque senão, quem é que vai fazer, né? Pessoas que são esquecidas. E bem-vinda, Rosimeire. Bem-vindos aqueles que vão chegando depois. Eu vou continuando aqui. Aqui, hoje sempre os pobres são os destinatários privilegiados do evangelho. E a evangelização é dirigida gratuitamente a eles, que é dirigida gratuitamente a eles, é sinal do reino que Jesus veio trazer. Ou seja, quando eu falo que a evangelização é gratuita, significa que eu não preciso pagar por ela. Tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Eu trabalho com comunicação católica há muito tempo e talvez nem todo mundo tenha esse conhecimento.
Por exemplo, eu não posso ter uma missa, uma santa missa, em um local com venda de ingresso. Em lugar nenhum do mundo. Ninguém pode cobrar ingresso para missa. Ah, Éder, mas tem... Por exemplo, no Queremos Deus tem missa e lá tem ingresso. Mas na hora da missa, qual é o direcionamento? Obrigatório. Todos os portões têm que estar abertos. Ou seja, quem quiser ir para o encerramento do Queremos Deus para assistir só a missa, não vai pagar ingresso. Porque a missa não pode ser cobrada. Tá? Então, em nenhum lugar pode cobrar para ter uma missa. Assim, né? A igreja nenhuma pode cobrar ingresso para a pessoa entrar na missa. Não pode. Tá bom? Ah, Éder, mas eu tenho que devolver o dízimo. Beleza. Oferta do coração. É o desejo do seu coração. O momento do ofertório. Oferta do teu coração. Tá? É desejo do teu coração. O que você puder doar, você dá de forma espontânea e gratuita. Não por obrigação. Éder, mas é certo dar o dízimo? Com certeza, quem puder e quem sente o chamado no coração a ser dizimista, maravilhoso, que dê, porque você está devolvendo a Deus a graça que Deus te deu, a oportunidade que Deus te deu em ter um trabalho, né, em ter um sustento e etc. Vamos lá. Depois a gente pode conversar mais sobre dízimo, né, que é outra história, né? Tem outros questionamentos que se faz a respeito do dízimo também, mas enfim, né? Ah, por exemplo, você faz parte de um grupo de oração. É adequado que você ajude o grupo de oração a se manter? A comprar uma caixa de som, a comprar um microfone? É lógico, é preciso, é necessário, né? A gente às vezes esquece isso, mas a gente não pode pagar para que as pessoas participem de uma reunião de oração. Jamais, entendeu? É grátis. Quem puder ajudar, ajuda gratuitamente, espontaneamente, do fundo do seu coração. Há que afirmar, sem rodeios, que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Ou seja, meus queridos, não tem como ter fé? Não tem como ter fé e apoiar desigualdade social. Não tem como dizer que tem fé e gostar de ver as pessoas sofrendo na favela e os ricos boiando em dinheiro, fazendo festinha nos condomínios fechados. Não tem como ficar feliz com isso. Não tem como ficar feliz em ver uma pessoa não ter um leito para ser atendido e outra pessoa ter o seu plano de saúde com todo conforto. Não tem como ficar satisfeito. Vamos sair jogando bomba nos cantos. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não é. Mas nós temos que trabalhar também, junto com toda a igreja, em prol de que não haja essa grande lacuna entre pobres e ricos. Porque, na verdade, assim, não é um compromisso nosso que todo mundo fique, que tenha dinheiro para tudo, não. Não é isso. Não é esse compromisso, não. O compromisso é que pobres não morram por ser pobres. Pobres não sejam desprezados por serem pobres. Que pobres não sejam abandonados nas ruas, chutados ou até queimados, como já aconteceu nas ruas, por serem pobres. Ano passado, em São Paulo, teve uma onda de frio, quase por esse período de junho. Acho que foi em junho, se eu não me engano. E alguém pode ter acompanhado e pode até comentar aí. E, se eu não me engano, foram 9 pessoas numa noite que morreram de frio, porque não tinha um cobertor, porque dormia com papelão em cima. Em São Paulo, meus queridos. Até quando a gente vai aceitar que pessoas morram simplesmente por não terem a possibilidade de ter algum recurso? Éder, mas não trabalha porque não quer. Não, meus queridos. Talvez não tiveram a oportunidade de estudar, talvez não tenha a oportunidade de um trabalho, talvez não tenha a oportunidade de um lugar para morar. Como é que a pessoa vai conseguir um trabalho se a pessoa não tem nenhuma roupa para botar para uma entrevista? Como é que a pessoa vai conseguir um trabalho se ela não tem nem como entregar um currículo? Se ela não tem como tomar um banho? Ela vai chegar toda fedorenta pro dono, tu acha que o dono vai contratar? Não vai. Meus queridos, é muito complicado a gente falar disso, mas é uma realidade tão próxima de nós e que está aumentando. Vocês vão ver, infelizmente, não estou comemorando, é triste. Quantos irmãos vão estar abaixo da linha da pobreza após a pandemia, em julho, agosto? Muito mais gente. Sabe? Porque quem tem o seu recurso, quem é empresário, ele simplesmente joga as pessoas para fora.
E aí? Pronto, joga as pessoas para fora e pronto. É por isso que a gente poderia cobrar do governo para que o governo cuidasse deles. Mas o governo não faz. Então, e a gente também não cobra. Porque, tipo assim, eu tô preocupado comigo. Eu tô preocupado com o meu salário, eu tô preocupado com as minhas coisas, tô preocupado com a minha roupa nova, a minha maquiagem, o meu presente, o meu carro, meu apartamento, meu não sei o quê. Sabe, a gente se preocupa com as nossas coisas. E os irmãos que não têm, tchuco, a gente tá nem aí. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a gente está vendo o Papa falar, e não é porque o Papa está falando aqui que a igreja vai ser igual o Robin Hood, tirar dos ricos e dar para os pobres. Não é isso que ele está falando também. A igreja só quer justiça social. Justiça social. Né? Por exemplo, a gente pode falar de negros, bem rapidinho, para não sair do tema. Os negros passaram quantos anos no Brasil sendo escravizados? 200 anos? 300 anos? Aí os negros são libertos. Né? Acaba, entre aspas, acaba a escravidão. Aí esses negros simplesmente foram jogados para a rua para ser os novos pobres. Viram as favelas, as comunidades. Vem de onde? Vem lá daqueles negros que foram libertos sem um tostão no bolso. Tiveram que viver de forma degradante. E aí a gente está vivendo ainda os netos. Faz tão pouco tempo que isso aconteceu, meus queridos, que a gente ainda tem netos de negros que foram escravos. É uma tristeza, mas é uma verdade. Que talvez nem todos conheçam. Né? Não sei se já estudaram isso na escola, mas é uma realidade que está debaixo dos nossos olhos e a gente não quer ver. E a igreja luta por isso. Não sei se vocês estão sabendo, a Arquidiocese está vivendo essa semana a Semana dos Migrantes, que é outro assunto difícil. Né? Pessoas que, por exemplo, refugiados que vieram de países em guerra e vieram para o Brasil. Essas pessoas são tratadas né, como refugiados, que é uma pessoa. Eu não quero estar perto de uma pessoa que veio do islamismo, não. Eu não quero um terrorista perto de mim. Essa pessoa não é terrorista, meu querido. Ela veio fugida de um regime totalitário. Essa pessoa precisaria ser acolhida. Sabe? Então, a gente tem que tirar essa mente pequena, essa visão pequena da nossa mente, que nos faz ser pessoas extremamente preconceituosas. A gente não pode ser preconceituoso. A gente tem que amar os nossos irmãos. Né? Então, principalmente irmãos que já são perseguidos demais, ainda ser perseguidos pelos cristãos que deveriam amar e acolher. Como é que pode? Né? Então, é grave e triste. Né? E aí vocês estão vendo que o Papa está falando sobre isso. Né? Eu não preciso nem falar, porque o Papa está falando de amor para nós. Saiamos, diz no 49, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui, para toda a igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos, lá de Buenos Aires, quando ele era, né, o Papa Francisco da Argentina, ele dizia, prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas ruas, pelas estradas, a uma igreja enferma, pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro, o que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivam sem a força, sem a luz, sem a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolham, sem um horizonte de sentido e de vida. Olha, não sei o que vocês estão sentindo. A Letícia está falando aqui sobre a questão do racismo. A Valda está falando que será feliz porque esses que não têm como retribuir será recompensado na ressurreição dos justos. É o próprio Deus que vai recompensar, irmão Valda. É isso. A dona Francisca dizendo que o dízimo é bíblico, sim. É ajudar a igreja nas obras de caridade, também manter a igreja é nosso dever como cristão, sim. Né? As obras de caridade, justamente, a igreja também
pega um pouco desse dízimo para os projetos que a própria igreja tem. A gente pega, por exemplo, sabe o que a igreja mantém, que vocês nem todos conhecem, mas a igreja mantém um hospital como a Santa Casa de Misericórdia. Alguém já foi lá, né? Então, um hospital daquele, claro, recebe a ajuda do governo? Recebe porque é necessário, né? Ele atende pelo SUS também. Mas é um hospital da igreja. E não é só no Ceará que tem em vários lugares do mundo, não só no Brasil, entendeu? Você pega, por exemplo, o Hospital da Irmã Dulce, na Bahia, é uma coisa enorme, né? E tantos outros projetos, tem a questão da educação, tem os salesianos que trabalham com a educação muito bem, e tantas outras instituições, vicentinos, os franciscanos que atendem os pobres nas ruas, tiram as pessoas carentes da rua, dão banho, dão comida, dão roupa, sabe? Então, a igreja faz muito bem esse processo, esse projeto, olha muito bem para este lado. Só que é pouco ainda. Nós fazemos o quê? Você faz o quê? Estou olhando nos seus olhos para que você pense na resposta. E você faz o quê? Ou a gente só julga? Ou a gente só aponta os dedos? Ou o dedo, né? Aponta o dedo para os outros. Vai trabalhar, seu vagabundo. É isso que a gente gosta de chamar um pobre? É assim que a gente gosta de ver um pobre? A gente precisa repensar algumas coisas, né? A gente precisa repensar. E o Papa, eu não sei se vocês sentiram. Eu sinto aqui que o Papa ele tá quase fazendo uma, como é que eu posso dizer? Ele tá desabafando. É quase um desabafo. Ele diz assim: eu prefiro uma igreja que fique doente, que fique cansada, uma igreja que fique maltratada por estar na rua, que seja perseguida, mas que está tentando lutar pelos interesses do seu povo, pelo bem comum da sociedade. Eu prefiro uma igreja que seja perseguida e machucada por isso, do que uma igreja que fique no bem bom, confortável, mas que seja doente de consciência. Percebeu que o Papa falou assim? Se você não percebeu, deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. Eu acho que eu vou comentar isso aqui que o Papa falou aqui, né? Tá aqui, ó. Se alguma coisa nos deve santamente, santamente. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivam sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus. Sem uma comunidade de fé que os acolha, sem uma paróquia, sem um grupo, sem um horizonte de sentido e sem vida e de vida. Mais do que o temor de falhar, ele continua, mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, mas nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora existe uma multidão faminta. E Jesus repete-nos sem cessar: dá-lhes vós mesmos de comer. Meus irmãos, desculpa ao Éder Machado aqui que está falando para vocês, mas isso me entristece tanto porque é só o que a gente vê hoje em dia. É decepcionante, mas é a verdade. Olha o que o Papa tá falando, meus queridos. Eu tô quase chorando com ele aqui. Mais do que o temor de falhar, de errar, eu espero, o Papa dizendo, eu espero que nos mova o medo de nos encerrarmos, de nos fecharmos nas nossas estruturas que nos dão uma falsa proteção. Não, eu tô na minha casa, tá tudo bem. Pode chover, porque na casa do fulano vai entrar água e na minha não entra. Pronto, eu tô protegido. É isso, sabe? A gente tá hoje sentindo isso. O outro que se vire, eu tô bem. O outro que vai pro inferno, eu vou pro céu.
Ah, o outro que se vire para arranjar o que comer. Eu tenho almoço e janta na minha casa. Hoje a gente está vivendo assim. E no final das contas, ele está dizendo aqui, ó, nas normas, já no final da marcação que eu fiz, nas normas que nós construímos e que nos transformam em juízes implacáveis, a gente julga os outros. Ai, fulano é um vagabundo que não quer trabalhar. E ele teve a oportunidade, meu querido? Ele teve estudo? Ele teve possibilidade? Ele teve uma segunda chance? Por que a gente está julgando? E se a gente estivesse no lugar dele? E se fosse a gente que não tivesse o que botar de comer dentro do prato da criança, do filho? O que a gente faria? E a maior dor do Papa é essa. É a gente se transformar em juízes implacáveis e se tornar hábitos em que nos sentimos tranquilos. Que se torne um hábito isso para nós. Ah, fulano ali no chão, passando fome, eu tô nem aí. Só o que tem eu vejo todo dia. Sabe? A gente parecer normal pra gente. Ah, é normal. Ah, um negro apanhar da polícia é normal. Normal. A mulher apanhar do marido? Ah, isso é comum. Isso é besteira. Meus irmãos, não. A gente não pode se acomodar, não. Essa realidade não é para o ser humano, não é para nós. A nossa realidade é do amor e do acolhimento. Eu não posso deixar de me indignar. Tá errado. Tá errado. Tem 10 milhões de pessoas que não receberam auxílio emergencial e outras 10 milhões que não deveriam receber, que receberam. E eu vou ficar calado? Não. Tem gente que precisa. Aí, como uma amiga minha disse, ela me mandou os áudios. Uma amiga minha, eu não posso divulgar porque ela pediu, pelo amor de Deus, para eu não divulgar, porque ela está tentando convencer a pessoa a devolver, enfim. Uma pessoa de um interior do Ceará, que é familiar dela, um primo dela e tal, falou que a tia, ela é dona de uma loteria. Ela é dona de uma loteria. Ela fez um bocado de cadastro em CPFs de pessoas que faziam jogos, faziam as coisas na loteria, clientes da loteria. Ela fez um bocado de cadastro para a família dela, em nome dessas pessoas, e botou a conta das pessoas. E tem gente da família dela, a mulher dona de uma loteria, a família todinha vai receber o benefício, ou recebeu o benefício. E aí a minha amiga mandou o áudio do primo dela dizendo que já tinha feito um bocado de coisa já para tentar convencer ela a devolver o dinheiro, sabe? Poxa, como é que tem gente que é capaz disso, meus queridos? Uma pessoa que pode, ela tem condições. E ela está tirando o benefício de pessoas que passam fome. Tem gente no Maranhão que não tem nem CPF. Como é que vai receber o auxílio? Não tem nem como se inscrever. Gente que não tem internet, gente que não tem celular, gente que não sabe mexer. Tem um bocado de tipo de gente, meus queridos. Desculpa porque eu fico muito emotivo quando eu falo dessas coisas, porque me dói no coração, assim como está doendo no coração do Papa. Aí o Papa diz, né? Como é que a gente pode ficar tranquilo enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus continua repetindo no Evangelho para nós? Dai-lhes vós mesmos de comer. Marcos 6,37. Não é o Éder que está inventando. Não é o Éder que está inventando. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ah, não, vamos aqui juntar todo mundo e vamos rezar pelo fulano de tal. Senhor, providencia sobre a vida do fulano de tal uma cesta básica. Ou dá a possibilidade de se alimentar, de se vestir para aquela pessoa, porque ela merece, é uma pessoa boa e tal. Amém. Da onde é que vai cair do céu essa cesta básica, meus queridos? Da onde é que vai cair do céu essa roupa para essa pessoa? Se a gente não for lá deixar. Nós é quem somos os enviados por Deus para a vida dessa pessoa. É a igreja que é enviada por Deus para a vida dessas pessoas. E se não for assim, para que a gente serve? Para rezar?
Tem uma música do Nelsinho Corrêa que diz assim: eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor. Aí vem o Eugênio Jorge e responde: e se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Vamos continuar aqui. Senão o tempo... vamos começar outro capítulo, olha. Mas vamos começar a dar tempo. A gente ainda tem pouco mais de 15 minutos. Dá pra gente continuar. Eu vou só dar uma olhada nos comentários. Ver quem tá comentando alguma coisa. Dona Francisca também fala do racismo. Na verdade, Dona Francisca, tem gente que é negra e fala mal dos negros, né? Que na verdade essa palavra negra não é boa, né? A gente sabe que o ideal era a questão da... A cor da pele seria preta, né? Mas negro é algo meio... Como é que eu posso chamar? Não é uma palavra coerente, não é boa. É uma palavra diminutiva, vamos dizer assim, tá? O ideal era nem que a gente falasse isso, né? Mas eu entendo que a palavra negra acabou sendo uma palavra convencionada, né? Também tem isso. Gilbertinho, quando eu vejo uma pessoa que esteja na rua, chega a dar uma dor no coração. Essa dor no coração, Gilbertinho, é o que a gente precisa ter sempre, sabe? A gente precisa se indignar com a dor do outro. Isso é misericórdia. Né? Então não adianta a gente pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos pecados, se a gente não tem misericórdia do outro, que também precisa da gente. O que adianta? A gente é hipócrita, pede a Deus misericórdia, e na hora que aquele ali pede, a gente não dá misericórdia para ele. Não existe, né? A Letícia dizendo que conhece donos de mercearia que receberam auxílio normalmente, né? Pessoas que trabalharam, tal, com seu comércio aberto normal e recebendo o auxílio. A Alice dizendo que não consegue entender esse tipo de pessoa que vê a outra passando dificuldade e não liga, né? Que se coloca no lugar da pessoa. Isso é empatia, isso é misericórdia também, Alice. Quando a gente fala em solidariedade, um coração solidário, é um coração que se compadece do outro, que é capaz de se aproximar da dor do outro, né? Isso é misericórdia, isso é amor. E a gente precisa entender que esse amor ele tem que ficar cada vez mais presente na nossa vida, não ausente, né? A gente precisa fazer com que esse amor ele seja rotineiro para nós e não o contrário, né? É cada vez mais difícil a gente ver amor, a gente vê egoísmo, a gente vê ganância, mas amor é cada vez mais difícil, né? Vamos aqui avançar pelo menos mais um ou dois parágrafos enquanto dá o nosso horário. Capítulo 2. Nós vamos começar no capítulo 2, na crise do compromisso comunitário. Olha o que a gente acabou de falar, né? A gente falou de uma situação onde as pessoas estão faltando com empatia para com o outro, né? Estão faltando com o amor, né? Estão faltando com o mínimo de humanidade. Porque quando você é capaz de tratar um outro ser humano como lixo, como um objeto, como um pobre, descartável, que pode morrer, que morra logo, a gente está tendo uma crise humanitária. A gente está tendo uma crise de ser humano. Eu me pergunto, quem deveria morrer? Quem deveria não existir? É aquele pobre que precisa de ajuda ou é uma pessoa que pensa assim? Né? Se fosse para a gente elencar o mais valoroso,
Uma pessoa que é totalmente desprezível na sociedade é justamente essa pessoa que deseja o mal, que quer o mal para uma pessoa pobre ou necessitada, né? É uma pessoa que menos pode somar para uma sociedade, é esse tipo de gente, né? Apesar de que a nossa sociedade valoriza o dinheiro, valoriza quem tem. Então, se eu tenho dinheiro para comprar um carro, o cara lá da loja vai me tratar como um rei, né? Agora, se eu sou um morador de rua que senta na calçada da loja, o dono da loja vai me pegar um cabo de vassoura, um balde d'água e me botar para correr. Então, o valor das pessoas, hoje, ele também está muito associado ao valor que ela tem no bolso, ao dinheiro, à conta bancária que ela tem. Então, tenhamos cuidado com isso. A gente não pode valorizar as pessoas pelo que elas têm, mas sim pelo que elas são. Como é que você valoriza as pessoas? Como é que você trata as pessoas? Como é que você lida com as pessoas? Né? Então, tenhamos nós este cuidado, né? O cuidado para tratar as pessoas da forma que elas merecem, como pessoas, como gente. Então, antes de falar de algumas questões fundamentais relativas à ação evangelizadora, convém recordar brevemente o contexto em que temos de viver e agir. É habitual hoje falar-se de um excesso de diagnóstico, que nem sempre é acompanhado por propostas resolutivas e realmente aplicáveis. Diagnóstico seria como se fosse o médico, por exemplo, fazendo uma consulta para descobrir o que um doente tem. Aí ele fala, né, que nem sempre é acompanhado por propostas resolutivas. Ou seja, o médico descobre o que a pessoa tem e passa um remédio errado. Do que serve? O médico descobre o que a pessoa tem e não passa remédio nenhum. Então, do que serve? Né? É mais ou menos isso. Por outro lado, também não nos seria de grande proveito um olhar puramente sociológico, que tivesse a pretensão, com a metodologia de abraçar toda a realidade de maneira supostamente neutra e asséptica. O que quer oferecer situa-se mais na linha de um discernimento evangélico. É o olhar do discípulo missionário que se nutre da luz e da força do Espírito Santo. Olha que massa isso que o Senhor fala. Olha isso. Isso é massa. E eu vou explorar, tentar explicar e explorar bem isso. O Senhor, ele não quer que a gente já deu essa formação, sabe onde? Lá na salinha, eu fiz até um desenho, né? E aí, o Senhor, ele não quer que a gente... Eu falei, lembra do exemplo que eu dei de andar com os dois pés? Tem hora que eu ando com o pé no chão, uma hora que eu ando com o pé no céu. Uma hora que eu ando com o pé no chão, uma hora que o pé no céu. Quando o Papa fala em discernimento, tem aqui na tela, eu vou botar aqui de novo para vocês verem, um discernimento evangélico. Discernimento evangélico, quando ele quer dizer isso, ele quer dizer que não adianta só a gente rezar e não fazer uma atitude concreta. A fé sem obras é morta. Mas também não adianta só eu trabalhar sociologicamente. Não adianta eu trabalhar só como um ativista sociológico. Sem a fé, sem a espiritualidade. Sem perceber que nós devemos nos nutrir pela força do Espírito Santo. Pela luz e pela força do Espírito Santo. Então, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso sempre... E, na verdade, assim, o nosso espiritual, quando a gente está lá naquela formaçãozinha sobre os carismas, lembra por que a gente recebe os dons carismáticos? É para o serviço. Para colocar à disposição do outro. Não é verdade? Então, desse mesmo jeito, é em todas as áreas. Na espiritualidade, os dons que a gente recebe é em prol do outro. E na sociedade, o que a gente recebe de consciência e discernimento do Espírito é para se colocar ao serviço do outro também. É simples. Tem nada muito difícil de entender. É simples. É só se colocar a serviço do outro, a serviço do irmão. Tá? Não tem nada demais. Continuar aqui. Não é a função do Papa, ou não é função do Papa, oferecer uma análise detalhada e completa da realidade contemporânea, mas animo a todas as comunidades, quando eu falo comunidades eu falo grupo também, né? Paróquias, etc. Todos os grupos, paróquias, dioceses, há uma capacidade sempre vigilante
de estudar os sinais dos tempos. Olha que interessante isso. O Papa ele nos pede para que a gente tenha sempre uma consciência apurada, para que a gente sempre preste atenção em como está a nossa sociedade, o que a gente está vivendo, politicamente, estruturalmente, sociologicamente, antropologicamente, seja o que for. A igreja ela tem que estar sempre atenta ao que se está vivendo. E aí, trabalhar sempre em prol do bem comum. Só que é como ele está dizendo, ele, Papa, ele não pode se preocupar em fazer uma análise detalhada, contemporânea, de todos os lugares do mundo. Ele não pode fazer isso. Então, por exemplo, se a paróquia Santa Terezinha, o grupo de oração Cristo é Deus, está dentro da paróquia Santa Terezinha, que está dentro de uma realidade carente, né, da Grande Jurema, dentro de Caucaia, do município de Caucaia, é a paróquia Santa Terezinha, o grupo de oração Cristo é Deus, que tem que analisar o contexto em que vive. Por exemplo, na rua da Dona Valda não passa carro. Como é que vai entrar para pegar uma pessoa doente numa ambulância? Se não tiver como passar carro? O que o grupo tem a ver com isso, Éder? Poxa, o grupo pode ir lá, ajudar a Dona Valda, arranjar uma representação, fazer um abaixo-assinado, fazer uma cobrança à prefeitura, mandar uma mensagem, ajudar a Dona Valda de alguma forma. Dá para fazer? Se dá, show! Que massa! Vamos ajudar a Dona Valda, então. Né? Ah, o posto de saúde que fica lá... Eu tô falando uma coisa que eu não conheço muito, né? Ah, tem um posto de saúde que fica lá nos Carioca, que eu não sei nem se tem, que deve não ter, que não tem médico, não atende ninguém. Então, o que a gente pode fazer, né? Ah, vamos fazer um dia D, onde a gente arranja um enfermeiro para tirar a pressão, não sei o quê, e ao mesmo tempo a gente vai lá na prefeitura, cobrar a prefeitura, não sei o quê, leva a imprensa, faz uma... Sabe? O que a gente pode fazer? Pode fazer alguma coisa? Se a gente puder, vamos fazer. Pela comunidade. Pelo local que a gente vive. É importante a gente não achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. É importante a gente perceber que nós é que temos que fazer esse diagnóstico e tomar atitudes que deem resultados. Ah, Éder, mas sozinho nós somos poucos. Sozinho, aí junta com o Texto dos Homens, junta com outra comunidade, junta com o evangélico, junta com o pessoal da escola, né, sei lá, não sei da onde, junta com o pessoal do CID, junta com o pessoal... Enfim, vai montando associações, vai se juntando, daqui a pouco o negócio ganha fogo, ganha fôlego, ganha corpo, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa. Uma vez eu vi um protesto, talvez alguém de vocês tenha visto também, lá de frente à maternidade, Santa Terezinha, de um senhor que botou umas crianças para jogar bola e botou uma placa. Estão jogando bola aqui no estacionamento porque não tem uma área de lazer no Marechal Rondon. Vocês acham que ele estava fazendo o que lá? Algo errado? Ou era certo? Ou era muito pouco? Já pensou se tivesse mais gente buscando isso? Né? Poxa, não tem uma área de lazer. Como é que os jovens vão se distrair? Aí o jovem vai ter que entrar no mundo das drogas? Ele poderia ter um espaço para lazer, um espaço para cultura, para arte, um espaço para complementar a escola. Eu não sei nem se a escola é boa por aqui, né? Então, por aí vai. Aí não, o Gilbertinho tá aí, daqui a pouco ele comenta. O Gilbertinho tem que ir lá pro Conjunto Ceará para jogar um futebol numa quadra, porque na Jurema não tem. Né? Poderia jogar na Jurema, mas ele tem que ir lá pro Conjunto Ceará. Conjunto Ceará, meus irmãos, é Fortaleza. Né? Tem alguns irmãos do grupo que moram por lá, mas já é Fortaleza, é outra prefeitura. Sabe? Então, o que a gente pode fazer? Mas a gente tem que ter conhecimento de tudo isso. A gente tem que estar por dentro do que está acontecendo e antes de a gente falar de uma forma errônea, a gente precisa ter coerência também do que a gente fala. Né? Vamos ver aqui... Continuar. Trata-se de uma responsabilidade grave, pois temos algumas realidades odiernas. Se não encontrarem boas soluções, podem desencadear processo de desumanização, tais que será difícil depois retroceder. É preciso esclarecer o que pode ser um fruto do reino
e também o que atenta contra o projeto de Deus. Olha só isso, né? Que interessante. Que às vezes a gente não para pensar. Se você ainda não leu ou não conheceu, conheça Laudato Si. É uma carta também do Papa Francisco. E ele vai falar também sobre esse contexto social. Aqui ele fala, né? Que parece que são coisas alheias, mas no final das contas, podem ser coisas que atentem contra o projeto de Deus para as nossas vidas. Ah, Eda, mas o que tem a ver Deus com as coisas sociais, com as coisas da prefeitura? Meus queridos. No final das contas, ele pode atentar contra o projeto de Deus para as nossas vidas. Imagina aí, a gente evangeliza o jovem, aí daqui a pouco o jovem entra para o mundo do crime. Seria triste, né? Por quê? Porque aquele jovem não teve como se desenvolver. A gente pode buscar tudo isso. Buscar iniciar uma pessoa numa caminhada, dar a ela a oportunidade de conhecer outro jovem para jogar um futebol, talvez entrar numa quadrilha, né, junina, e aí se divertir, ter uma casa de praia para dar um passeio, sabe? O jovem, ele precisa de coisas para a juventude. O que a gente não pode fechar os olhos para isso. Então é como o Papa está dizendo, se a gente não abrir os olhos agora, pode lá na frente ficar difícil de retroceder. A gente pode ter uma situação que não dê para reverter. A gente tem países que estão em guerra há anos e anos e anos. Como é que nasceram essas guerras? Alguém sabe dizer? Tem guerra por política, tem guerra por religião, tem guerra por dinheiro, mas tem guerra também por questões de ordem civil. E a gente não quer no Brasil chegar numa situação dessa, né? Apesar de que a gente já tem coisas absurdas acontecendo. Para continuar aqui, para a gente encerrar. Isto implica não só reconhecer e interpretar as moções do espírito bom e do espírito mau, mas também, aqui está o ponto decisivo, escolher as do espírito bom e rejeitar as do espírito mau. Pressuponho, em várias análises, que ofereceram os outros documentos do Magistério Universal, bem como as propostas pelos episcopados regionais e nacionais. Nessa exortação, pretendo debruçar-me brevemente numa perspectiva pastoral, apenas sobre alguns aspectos da realidade que podem deter ou enfraquecer os dinamismos da igreja, dos dinamismos da renovação missionária da igreja, seja porque afetam a vida e a dignidade do povo de Deus, e seja porque incidem sobre os sujeitos que mais diretamente participam nas instituições eclesiais e nas tarefas de evangelização. Eu vou parar aqui, bem aqui, ó, alguns desafios do mundo atual. Ele comenta, né, a questão de escolher o espírito bom e o espírito mau. Porque é até interessante, né? Quando a gente fala em discernimento dos espíritos, é essa realidade, né, de ter um discernimento do que é de Deus, do que não é de Deus, né? Do espírito bom, daquele que é o espírito que é mau. Porque assim, ó, tem gente que chega, meus irmãos, cheio de retórica, né? Ah, mas é porque essas pessoas são assim, assim, assado, e devem não sei o quê, devem ser punidas, devem ser corrigidas, devem não sei o quê, a gente tem que, sabe? Então, tem pessoas que têm uma forma de falar muito convincente. Mas essas pessoas sempre estão atentando contra outras pessoas. E isso jamais vai ser de Deus. Deus não há de se empenhar nem em tentar você, nem em fazer mal a você. Deus não faz isso. E quem faz isso é contra Deus, não é a favor dele. Entendeu? Então Deus não faz mal ao seu povo, nem aos outros que não são seu povo. Sabe? Então não dá. Por exemplo, hoje eu fiquei muito triste porque eu vi um decreto em Brasília em que foi fechada a esplanada dos ministérios porque um grupo, além de ameaçar o Supremo Tribunal Federal, ameaçou, meus irmãos, pasmem, a Cúria Metropolitana de Brasília. O bispo, eles ameaçaram o bispo. Sabe o que é você estar fazendo o seu trabalho de evangelização e vem alguém que tem uma certa ideologia e ameaça você de morte ou de qualquer outra coisa? Então, está acontecendo no Brasil. Antigamente a gente via isso. Ah, é lá no Iraque, é lá no Afeganistão, é lá nos muçulmanos. Não, meus irmãos, agora é no Brasil.
São pessoas extremistas, religiosos, que às vezes são até cristãos, denominam até cristãos, que estão fazendo isso, ameaçando bispos, ameaçando padres, ameaçando juízes, ameaçando várias pessoas, imprensa. A gente está vivendo isso hoje, infelizmente. Aí, alguém pode me dizer se isso vem de Deus? Né? Então fica a pergunta. Então, a gente vai terminando por aqui, porque o tempo se esgotou já. A gente começou um pouquinho mais tarde, mas vamos terminar aqui, né, por volta do nosso horário normal. Queria agradecer você, né? Deixa eu ler aqui os comentários finais. Tem gente falando aqui. O Gilbertinho está dizendo que o nosso bairro era para ter uma área de lazer na Jurema, uma praça, uma quadra, um cuidado com a nossa, né, com o nosso povo e tal. E aí ele até brinca aqui, né? Ele parou de ir jogar bola lá no Cruz do Ceará. Por quê, Gilbertinho? Tem que ficar em forma, né? Mas, enfim, o jovem daqui tem que. Um jovem da Jurema tem que ir para o Cruz do Ceará. De repente tem a questão da violência. Chega no meio do caminho, aí acontece uma coisa, sabe? Então, enfim, é complicado. Mas, meus queridos, obrigado então pela presença. Marca aí a galera para assistir, vai ficar disponível aí no grupo. O nosso grupo é fechado, só para membros da Perseverança. Então, se você conhecer alguém que não está no grupo e quiser marcar, convidar, pode fazer isso, que a Flávia ou eu aprovamos também a entrada dessa pessoa, tá bom? Então, muito obrigado, Deus te abençoe ricamente, né? E aí, nesse tempo de festa junina, ninguém pode fazer um arraiá, mas quem quiser fazer a comida típica e mandar pra gente, a gente aceita. Tá bom? Então, Deus abençoe. Tchau, tchau. Vamos só rezar uma Ave Maria para finalizar esse nosso momento, pedindo pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, nossos irmãos que estão com problemas de saúde também, e todas as intenções particulares do teu coração. Eu também quero colocar o Núcleo e a Flávia nesta oração, peçamos por eles, e todos nós que estamos em casa, tentando nos cuidar, buscando nos cuidar, peçamos que o Senhor possa realizar em nós uma obra nova, e que os nossos pensamentos sejam voltados não para o mal, mas para as graças que o Senhor quer realizar em nós neste tempo. Pela intercessão dos anjos, dos santos e de Maria, nossa mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.